sangria é causa de rescisão contratual, não se mostrando, pois, elemento caracterizador do estado de dependência obreira. Vamos falar o seguinte. Aí falaram o seguinte, que fulano não foi sangrar. Aí falou, meu, você não vai sangrar? Não, o anel é meu, eu que vou fazer a minha escala de serviço, como é que eu quero, não sei o quê. E se você mandar eu sangrar, dá vínculo. Aí você... tá. Então, peraí. Durante 6 anos eu gastei 120 e tantos mil reais, fiz tudo, né? Criei o meu neném, deixei ali todas as árvores, te dei 5 hectares disso, que vale 4 vezes mais o valor, para não ganhar nada. Para não ganhar absolutamente nada. Será que isso num contrato horizontal, onde tem prestação e contraprestação, está equilibrado? Ou o sangrador, o parceiro sangrador, ele que fez a balança virada. Então o que os senhores têm que pensar é o seguinte, que tem que ter sim uma causa que não sangrar é causa de rescisão contratual. E por quê? O importante é mostrar o porquê. Porque eu fiz um investimento 4 vezes maior que a minha própria terra. E que eu sou religioso, mas eu não sou frade franciscano. E nem o meu sangrador. Então, ou ele é louco de não querer ganhar dinheiro, ou ele é alguém de má fé que não quer respeitar todo o meu trabalho. Estão vendo como os dois podem errar nesse trabalho, nesse contrato horizontal? Então, o que fica muito claro e aí vem a questão do fiscal patrimonial. Eu plantei, eu fiz todo um planejamento em que eu gastei 100 e tantos mil reais para você estar aqui, para você consumir 4 centímetros de casca por ano, porque assim eu vou ter uma renda de tantos anos dessa maneira, e aí eu vou ter um feedback. Então, se eu tenho uma cláusula até de rescisão contratual por falta de sangria, está faltando bom senso ou está extremamente dentro do bom senso, mostrando todos os 6, 7 anos anteriores que só eu pus, que só eu fiz e que só eu organizei todo mundo para que isso acontecesse? Estão entendendo? Então, ter cláusulas que façam a pessoa trabalhar não significa dependência. A questão é o dedo no nariz. Agora, se você não fizer isso, se você não pagar a sua energia elétrica, você não vai pagar com 2% de aumento no dia seguinte? Possa ser um dia ou 32 dias depois? E não tem dependência sua com a CPFL. Então é mais ou menos isso. Por quê? Qual a diferença do dedo na cara? Aqui eu estou falando objetivamente, eu falei antes, porque estou falando, olha, é necessário sangrar. Se não sangrar, não vale a pena ter um contrato. Outra coisa vai sangrar, por quê? Porque eu quero. Entenderam a diferença? Tudo é questão de fundamentação. É exatamente esse respeito, essa maneira de proceder. Ou seja, como é que eu provo que eu estou exigindo sim o cumprimento do meu contrato, mas isso nunca diz respeito à dignidade humana e a nenhuma dessas questões? É formalmente falar que ele está errado como a legislação permite. Remuneração. Então, os senhores viram como é feita a visão horizontal de um contrato para mandar vínculo. E a questão de remuneração? O que o tribunal fala sobre isso? Vamos ver algumas decisões. Fatos que comprovam a existência de parceria rural. Haja vista que os frutos obtidos pelo reclamante, resultantes da exploração do prédio rústico e dos animais da propriedade, eram repartidos entre os parceiros. Façam da pesagem da borracha quase que uma solenidade. Isso é extremamente importante. Não é pesar tudo junto e botar no caminhão para vender a borracha. É pesar, dividir e botar no caminhão. Não é pesar tudo, dividir e falar 30 e 70. Pesa, separa as caixas, bota no caminhão, demora 2 minutos a mais. Parece desimportante, mas o advogado pergunta, como é que vocês faziam para dividir a borracha? Não, a gente pegava, botava no caminhão e depois vinha 70 e 30. Ah, tá. Como é que vocês faziam para dividir a borracha? Não, a gente pegava 1 hora antes do caminhão que a gente sabia que ia chegar, já pesava tudo, separava as caixas, eu entregava a minha e entregava a dele. Tem alguma diferença para o juiz que está ouvindo?
da prova efetiva de que houve repartição? Não sei, mas o que abunda não prejudica. Porque todos podem levantar com o pé esquerdo. E um juiz pode decidir de um dia de um jeito e de um dia de outro jeito. Então, para que vocês vão correr o risco? Façam essa divisão para gastar 1 minuto a mais. Parece ilógico? É ilógico. Até a gente sofreu uma ação de 120, 150 mil reais. Aí o senhor vai falar, ô facãozinho, falta do facãozinho caro. Ou se não, registra e dá ordem e manda fazer como o senhor quiser. Essa é a regra do jogo. Ou traz o facãozinho e faz a medidinha, corta ali e faz assim. Agora, parece excesso? E é excesso. Porque aqui ninguém está para brincar. Porque o que o senhor plantou vale 4 vezes mais que o valor da terra. Partilha de 30% sobre o total da borracha vendida. Ninguém ganha isso trabalhando por produção. Lembram lá no começo que se na soma de tudo ele está ganhando igual ao vínculo trabalhista, por exemplo, onde é que está a fraude? Não existe, não é isso que eu coloquei? Por quê? Porque eu li o que as decisões do tribunal falam. Ninguém ganha isso trabalhando por produção, ou seja, no momento em que esses 30% dão igual ou muito similar ao que tem o dissídio da categoria, que fraude está existindo? Então, porque aí passa a ser, se não existe fraude, parceria ou vínculo trabalhista é uma opção legítima. Isso que tem que ficar muito bem colocado. Recebia cheques em seu próprio nome, pela participação mensal na venda do látex, ou seja, a empresa pagava para ele, a empresa pagava para o outro. Melhor se uma empresa pagar aqui e a outra empresa pagar ali. O que tem que deixar muito claro no contrato é que você está explorando ou leite ou jegue, porque não dá também para um tentar vender leite e o outro vender jegue. É a exploração comum, ou seja, qual a metodologia de exploração? É para tirar coágulo? É coágulo. Isso tem que ficar bem colocado. Parceria perfeita quando? Vamos lá. Nos momentos de folga de seringueiro, o mesmo tratava de horta e vendia verduras na cidade, que a fazenda não tinha qualquer participação no lucro obtido da venda dessas verduras. Quer dizer, quer trabalhar como pedreiro, eletricista, qualquer coisa, nos 60 dias que ele tem da senescência, ou mesmo no pico de dia, que ele acabou seu serviço e quer fazer alguma outra coisa, é até bom que o faça. Mas que o faça para outro, nunca para os senhores. E que os senhores saibam disso para ter isso como elemento de prova se um dia a coisa entortar. Não há qualquer prova de pagamentos autônomos por serviços eventuais. Todos os recibos de pagamento indicam como justificativa a extradição do látex. Salvo jogar bola, não façam mais absolutamente nada em termos profissionais. O parceiro ele tem motivo relevante e jurídico para estar ali, para cuidar da seringueira. Para mais nada. Absolutamente nada. Capacidade técnica é outra coisa que os senhores têm que começar a pensar. O tribunal também começa a verificar o seguinte: só é parceiro aquela pessoa que pode ser independente também financeira e tecnicamente. Então, o reclamado fiscalizava as atividades do parceiro, controlando inclusive o seu horário de trabalho. Não é o horário de trabalho que vocês fiscalizam, a técnica de sangria, que tem que começar cedo. Agora se começa meia hora antes, meia hora depois, isso daí tem que se pensar, não tem que ter bom senso. E além disso, ficava evidenciado que o parceiro não detinha capacidade técnica e financeira para firmar a parceria.